volta aqui no Conectando. Coisa boa saber que você está aí do outro lado. As informações de hoje estão sendo a respeito de câncer. Estou conversando com a oncologista, a doutora Andréia Oliveira, que é lá do Med Rádios, sim. Med Rádios, que é nosso parceiro aqui. Então tem centro de diagnóstico, centro de tratamento de câncer, um hospital completo para te atender. E aí quem pensa que o Hospital Med Rádios é só para tratar câncer, tá muito enganado. É um hospital geral, então assim, para cirurgias em geral, tem um centro cirúrgico muito bem montado, com 4 salas cirúrgicas, uma sala de hemodinâmica, tem uma UTI com boxes individualizados, o que oferece sim uma qualidade melhor, né, uma condição melhor para o paciente e os seus familiares. Então assim, nós estamos bem acompanhados aqui. Estamos juntos com a Miss Chloe. Miss Chloe é uma loja de roupas plus size. Tem numerações menores também, mas o foco maior é em roupas plus size, modelos lindos, ali na Galeria Divina, loja 5, na Avenida Amélia Rosa, no bairro da Jatiuca. E estamos com a Agência Paradise, para você que quer fazer um site, quer fazer uma landing page, quer cuidar melhor das suas redes sociais, agenciaparadise.com.br. Continuar aqui esse bate-papo. Já falamos bastante a respeito do universo feminino, das possibilidades de pesquisa, de uma qualidade de vida melhor oferecida para a família, um prognóstico, uma mudança de futuro mesmo para a família, não é? Com impedimento de sofrer com câncer de mama, por exemplo, tendo feito aí os exames genéticos que podem revelar essa possibilidade e aí você já cortar o mal pela raiz, a gente pode falar assim de uma maneira popular, doutora? De fato. E os homens? Os homens também podem se beneficiar ou devem se beneficiar da oncogenética? Sim, da mesma maneira que a realidade, como eu falei agora, para câncer de mama e câncer de ovário, a gente está tendo aprovações recentes, quentinhas, do forno mesmo, da importância da investigação genética para os pacientes masculinos. Se a gente for observar, algumas famílias, o pai teve câncer de próstata, um filho teve, o tio teve, enfim, a gente vê várias pessoas com câncer de próstata, vários membros da família com câncer de próstata. E câncer de próstata também pode realmente ser um câncer familiar. Pode ser, a maioria dos casos são esporádicos, mas pode ser familiar também. Então, se tiver os critérios formais, esse homem precisa ser investigado. Mesma coisa, paciente que foi investigado, tem um resultado positivo, a gente consegue avaliar a família, mas a importância da gente entender da genética, né, da hereditariedade, do mesmo jeito que a genética do tumor, porque a gente tem tratamento hoje liberado e aprovado para pacientes com mutações, por exemplo, como BRCA e BRCA1 e 2. A mesma mutação, voltando na Angelina Jolie, que teve BRCA1, ela tem um BRCA1 mutado, predispõe para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de pâncreas, tá? Então, é uma mutação bem conhecida para câncer de próstata. Então, muitas vezes, quando você tem critério, a gente avalia se esse paciente herdou essa mutação e algumas vezes, quando negativo, ou seja, eu preciso avaliar o tumor, para avaliar a genética do tumor, porque mesmo que eu não tenha herdado por hereditariedade essa mutação, eu posso ter um tumor com essa mutação. E hoje eu preciso avaliar porque eu tenho medicação direcionada para quem tem essas mutações específicas. Então, agora, oncologia, câncer, a gente está falando de genética, mas agora mais do que nunca eu preciso entender de genética para direcionar o tratamento. Deixa eu falar um pouco a respeito de tratamentos. Imunoterapia, por exemplo, tem muita gente sendo beneficiada através da imunoterapia, um tratamento que oferece quais os benefícios? Menos efeitos colaterais, maior possibilidade de avanço na solução? Na verdade, a imunoterapia chega como mais uma possibilidade de tratamento, assim como a químio, como a hormonioterapia, como a própria terapia-alvo que eu estou falando agora, entra a imunoterapia. O interessante da imuno, e que está sendo aprovado em diversos tipos de cânceres, é que eu estou potencializando novamente meu sistema imunológico. Então, o perfil de toxicidade da imuno, ele é um pouco diferente do perfil de toxicidade dos quimioterápicos. Costumam ser muito mais bem tolerados. Então,
Para idoso, a gente consegue, às vezes, fazer um tratamento com imunoterapia para um idoso de 87, 89 anos, paciente com 87 anos fazendo imuno. O que a gente, às vezes, já não consegue tanto com a quimio, né? Então, de fato, o padrão de toxicidade é diferente, o padrão de acompanhamento é diferente. E como tem uma gama de tumores e de cânceres com aprovação, foi uma medicação, uma classe de medicações que está chegando para ficar mesmo, que já provou o seu benefício aqui para alguns tumores, mudou o prognóstico. A imunoterapia, quando para melanoma, ela mudou gritantemente o prognóstico, né? Tem pacientes que usam e usam por muito tempo. Quando responde, a gente costuma ter respostas de fato duradouras. Melanoma é o câncer de pele. Isso, aquele câncer de pele um pouquinho mais agressivo, né? A gente tem o base celular e o escamo celular e o melanoma. O melanoma é aquele câncer de pele mais agressivo. Então, é uma classe de medicações que chegou para ficar e que está fazendo diferença. Olha só, gente, quando ela fala assim, a gente pode beneficiar um paciente com mais idade, como ela deu um exemplo de um paciente de 80 e poucos anos fazendo a imunoterapia, porque o efeito colateral vai ser menor, não é? O paciente vai suportar o tratamento. Eu acho que a gente pode falar assim, não é? Isso. É um tratamento que pode sim ter seus efeitos colaterais e que a gente às vezes precisa até suspender em alguns casos. Mas usualmente o perfil de toxicidade, já tem alguns estudos que respaldem isso na população de pacientes idosos, realmente entra como uma possibilidade de tratamento muito mais confortável para o paciente e para a gente como médico estar acompanhando também. Olha só que bacana, hein? E isso tudo é através de estudos genéticos também, não é? Não são todos os pacientes, porque vai depender muito do tumor, que tem critério para imuno, porque às vezes chega de fato no ambulatório, dependendo do que a gente esteja tratando, doutora, e a imuno? Não está ainda aprovado para todas as classes de tumores. A gente precisa avaliar e ver se para os tipos de tumores específicos, quais tem indicação formal se fazer. De fato, a gente já aumentou muito a gama de tumores que a gente faz. Algumas vezes a gente precisa fazer um exame de um biomarcador, que é o PDL1, para saber se aquela pessoa tem indicação ou não de fazer, né? De resposta mesmo, tá? Mas para alguns casos, chegou fazendo extremamente diferença. Na verdade, o tratamento oncológico, eu digo que é uma vivência oncológica, é um caminhar junto com o oncologista, né? Porque depende das opções. No meu caso, eu fiz uma opção que já excluía a imunoterapia, porque ao invés de eu fazer a cirurgia para ter como avaliar o tumor, eu optei por outro tipo de tratamento, que aí já não dava mais para fazer um exame que iria dizer se eu, né, poderia ser beneficiada com a imunoterapia. Mas aí é aquilo, é a sua vivência, são as opções, não é? E aí o oncologista vai apresentar as opções que existem e aí o paciente vai caminhando junto. Essa individualização é perfeita, né? É individualizar o tratamento. Eu costumo falar que a gente está numa jornada, né? Que a gente vai trilhar o melhor caminho. Para um paciente, às vezes a imuno pode ser um ótimo caminho, para outro não. Cada vez mais é individualizar, não tem, porque muitas vezes a gente acompanha os pacientes, cada paciente pode ter comorbidades específicas, especificações de cada pessoa mesmo para a gente fazer a avaliação. Às vezes até tem indicação formal, mas quando a gente vai fazer a avaliação, não obedece os critérios para a gente estar fazendo o tratamento. Então, não é simples, o tratamento é individualizado. Cada vez mais a gente tem subsídios para isso. Hoje a gente consegue entender mais o tumor, fazer uma medicina realmente, uma oncologia personalizada, né? Personalizando, a tendência de dar certo, né? De ter benefícios, do tratamento ser assertivo é muito maior. E assim, a importância da equipe multidisciplinar, né? A gente está falando muitas vezes de oncologista, radioterapeuta, cirurgião, né? Patologista, radiologista, intervencionista. Então a gente precisa de uma equipe. Alguns tratamentos o oncologista organiza, mas muitas vezes a gente vai indicar radioterapia, o cirurgião vai precisar fazer alguma abordagem cirúrgica, o radiologista intervencionista pode fazer embolização, alguma quimioembolização, enfim, a gente precisa de uma equipe que respalde isso. Então a gente precisa, na oncologia, de uma equipe multidisciplinar.
Porque o tratamento ele não acontece de um lado só, né? Ele acontece de várias maneiras, né? Exatamente. Às vezes o mesmo paciente utiliza de várias técnicas, né? Tratamento. Para uma conversa aqui mais no popular, mais no dia a dia de prevenção. Fala-se muito assim, a atividade física, a alimentação e a mente, que hoje a gente já sabe que conta muito, né? Que é quando a mente vai determinar o que o seu corpo sente, de repente. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo em relação à atividade física, em relação à alimentação e também aos cuidados com a mente? Assim, a gente tem estudos cada vez mais que corroboram mesmo com a atividade física e uma boa alimentação, né? Rica em frutas e verduras, como fator de protetor mesmo, diminui o risco de câncer, né? Então, e quando você come e se alimenta bem, você faz atividade física, você não está só prevenindo do câncer, você está prevenindo de um monte de outras doenças. Então, se a gente pode fazer alguma coisa por a gente, é cuidar do nosso corpo e da nossa mente. A gente precisa começar a prevenir agora diversas doenças, o câncer de fato, a alimentação, hábitos de vida. Aproximadamente 30% dos casos de câncer tem relação com hábitos de vida, então a gente pode diminuir muito esse risco, né? Algumas vezes a gente não tem como evitar, de fato, claramente a doença, mas a gente pode diminuir essa possibilidade sim. E aí eu acrescento tabagismo, parar de fumar e, se possível, não beber. E se beber, muito pouco, tá? E cuidar da mente, gente. A gente não pode pensar como um corpo, como um órgão só, né? Não, eu vou no cardiologista, eu vou no hepato, precisa, tá? Precisa de todo esse conjunto de fato, mas a gente precisa de lembrar que a gente tem um corpo que se conecta, então eu realmente preciso pensar na minha saúde do corpo e saúde da mente. É isso mesmo, para poder andar direitinho, né? E fazer também essa visita ao oncologista, que pode facilitar muito, pode esclarecer, né? Eu digo sempre o seguinte, não saia acreditando em tudo que você busca por aí, porque você não sabe quais são as fontes confiáveis, né? Então, assim, tem muita gente que pega e diz, por exemplo, eu caminho 3 vezes na semana, então eu não vou ter câncer. Não tem essa comprovação de que a pessoa não vai ter se fizer isso ou aquilo. Tem esse minimizar, como a doutora Andréia acabou de falar. Tem esse ir em busca de uma qualidade de vida melhor, para você poder andar melhor em todas as áreas da sua vida e não só em relação ao câncer, ao medo de ter câncer, né? Então é muito importante isso, não se apegar. Tem gente que pega uma parte só daquilo que quer para utilizar, que interessa para utilizar de um mau hábito até. Isso não faz nada bem, não é? Não. Aí a gente precisa, então vamos lá, atividade física, 150 minutos de atividade física por semana. E olha, gente, quando a gente começa, quando a gente cria o hábito, a gente não para. Difícil é criar o hábito, difícil é ter a disciplina, mas eu sempre começo falando, feito é melhor que o não feito. A gente começa com um pouquinho para depois chegar de fato. Eu posso começar com um pouco, 10 minutos, 5 vezes na semana, depois eu subo para 20, depois eu subo para 30, quando você já entrou no ritmo, entendeu? Porque a gente não pode deixar para amanhã, que a gente precisa começar hoje. Doutora Andréia, fala para mim o seguinte, quem está ouvindo a gente, que quer conversar um pouco mais, ou quer receber uma informação de qualidade, como é que encontra a doutora Andréia Oliveira? Eu trabalho na MedRádios de segunda a sexta, eu estou na MedRádios todos os dias, tá? Tem um Instagram, doutora, né, DRA_Andréia_Oliveira, vai estar lá também buscando informação, tem até um linkzinho para marcação de consulta, né, ou no próprio site da MedRádios também. Então, se tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, até em relação à própria parte, a questão da oncogenética, em breve eu vou estar abrindo horário para estar fazendo atendimento em oncogenética também. Olha, coisa boa, né? Quero agradecer a sua presença aqui, primeira de muitas, tá? Obrigada, eu que agradeço. Então, amanhã estaremos de volta aqui no Conectando, tá bom? Você fica daí, muito obrigada pela audiência. Eu agradeço a MedRádios que está conosco aqui no Conectando, a Agência Paradise e também a Miss Chloe, que fica ali na Amélia Rosa, Galeria Divina, loja 5. Beijo grande. Oferecimento: MedRádios e você, juntos pela vida.